Eu queria convidar você para fazer uma viagem comigo aí no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 23. Nós começamos aí, estamos pensando sobre essa série, os conflitos da alma. Semana passada o nosso querido irmão Luiz Alexandre estava aqui, mas há 15 dias atrás eu comecei pensando sobre os conflitos da alma e falávamos sobre a experiência de Abraão em Romanos 4 e falamos sobre a batalha pela fé, o quanto que a incredulidade visitando o nosso coração nos traz lutas. 1 Samuel capítulo 23, nós vamos ler os versículos de 15 a 18. 1 Samuel 23, 15 a 18. Mesmo sentado como os irmãos estão, mas com toda a reverência à palavra de Deus, não apenas vocês, mas os irmãos que nos acompanham também no canal do YouTube, acompanhe aí a leitura desse texto. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Horesa. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram uma aliança diante do Senhor. Davi ficou em Horesa, e Jonatas voltou para casa. Amém? Que Deus abençoe a leitura e a interpretação da sua palavra. Meus amados irmãos, eu queria pensar nessa série Os Conflitos da Alma, já que nós iniciamos o tema batalhando com a fé. Hoje eu queria falar sobre batalhando junto com a família da fé. Pensar hoje como igreja do Senhor, como corpo de Cristo na terra, e como que essa funcionalidade funciona. É isso mesmo. Como que no dia a dia essa prática é real. Nós estamos diante de um grande momento, porque Davi, que foi achado um homem segundo o coração de Deus, ele vive a grande experiência ali de 1 Samuel 16, quando o profeta vai ungir Davi. Davi então é ungido rei, mas ainda sem assumir o trono, porque Deus havia rejeitado o atual rei, que era Saul, e agora Saul então queria matar Davi de qualquer jeito. E quando nós olhamos para os temores da nossa alma, os perigos que nos envolvem, ainda hoje recebi uma notícia de um policial que foi assassinado, e muitos testemunham que aqueles que conheciam esse policial, dizendo que era uma pessoa do bem, e cogitando o quanto que essa notícia ela seria positiva ou negativa na mídia. Dito aí que no finalzinho de novembro, no dia da consciência negra, quando houve aquele espancamento daquele rapaz lá no shopping, e hoje toda aquela conjectura. Mas o fato é que a violência não era vivida apenas nessa eminência da vida de Davi, quando Davi tinha certeza que um dos grandes objetivos do atual rei de Israel da sua época era matar ele, era tirar sua vida. Olha o texto que nós lemos, o versículo 15 diz: quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida. A Nova Almeida atualizada diz isso. Na versão revista e corrigida, você vai já trazer uma versão diferente. O texto vai dizer que Saul queria matar Davi. Tirar a vida, matar Davi. O fato é que a vida de Davi estava com esse perigo. Davi sabia que não era um vírus, uma pandemia que nós estamos vivendo que pode tirar a vida de uma pessoa, não. Agora o rei de Israel, quem mandava, quem tinha o maior exército ao seu controle, queria tirar a vida de Davi. E eu fico pensando quais são os nossos maiores conflitos. Quando eu proponho essa ideia dos conflitos da alma, olhando para aquilo que a Bíblia diz, a alma como entendimento, a alma como a saúde da mente, como aquilo que é a nossa capacidade intelectual que Deus nos deu, para que nós pudéssemos compreender, como diz Paulo à igreja em Roma, em Romanos 12, para que você compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fico pensando como que a alma desse Davi, que entendia que o Deus de Israel era grande, porque nesse momento Davi já tinha derrotado o gigante.
Golias havia sido derrubado. E o exército de Saul estava paralisado. E aquele que ninguém dava crédito é Davi. É ele que surge e diz assim: quem é este aí? Quem é esse gigante? Que vai enfrentar e vai afrontar o nome do nosso Deus. Quem é este? E os irmãos conhecem a conjectura da história. O fato é que aquela guerra acaba porque Davi vai diante daquele gigante e ele vence aquela batalha. Davi agora vive o período da unção. Ele sabia que o rei de Israel era escolhido pelo próprio Deus. Não tinha uma campanha eleitoral para o primeiro turno, segundo turno. Deus falou: quem vai ser rei é Davi. Quem era o profeta dessa época? Samuel. Samuel vai na casa de Davi e unge Davi e diz: olha, Davi, Deus de Israel está rejeitando Saul e ele está contigo. Então esse Davi que tinha a dimensão de que era ter uma vida com Deus, ele agora vê o que tinha o maior poder aqui na terra, Saul, querendo matá-lo. Quantos são os conflitos? Pensa comigo que quando Davi ia dormir, o texto vai seguir aqui dizer que Davi tinha entre 400 e 600 homens que queriam seguir a ele, que entendiam que a liderança era dele, que Deus havia rejeitado Saul, mas queria ele. E agora o que passa na mente de Davi? Se fosse hoje, nós falaríamos: Davi estava tendo crise de pânico, síndrome do pânico, depressão. Davi tinha temores, Davi estava com medo. Esses são os conflitos vividos pela nossa alma. Coração acelera, falta ar, vertigens. Quantas coisas que nós vamos pelo estresse do dia a dia, o medo de não ter emprego, o medo de se perder o emprego, como será o ano de 2021, o ano de 2020 foi mais perdido do que conquista, fala-se muita vitória, mas se perdeu muita coisa, e se não valoriza o que perde, as questões dos valores são discutíveis, mas nós estamos agora diante dessa grande batalha, e a pergunta é: como que Davi pode derrotar o seu medo, e como Davi deve enfrentar essa batalha? Já que eu proponho a batalha junto com a família da fé, meus amados irmãos, nós percebemos que quando Davi está ali, o texto faz alusão a uma relação de Jonatas com Davi. Diz que Jonatas, filho de Saul, sai do palácio e vai para exatamente o lugar onde Davi estava. Davi estava no deserto. E Jonatas sai lá do palácio e vai encontrar com ele. E não há como você olhar para uma vida cristã, quando nós olhamos para os mandamentos, para as promessas de Deus, dois pilares são básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Os dois são um desafio e só podem ser cumpridos porque pela misericórdia de Deus, Deus intervém na história da igreja e opera em nós essa compulsão interior, para que possamos pelo menos ter um entendimento desta convocação. Então, como viver para Deus, se eu não levo em consideração essa primeira mensagem, a batalha pela fé, porque tudo começa pela fé, o amor de Deus é derramado, a palavra chega ao entendimento no nosso coração, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora nós temos fé. Mas que fé é essa que me conduz à solidão, onde eu estou distante dos meus irmãos da igreja? Quantos são aqueles que você conhece, não que eu conheço, e que poderiam estar aqui nessa noite, mas não estão? Quantos que, independente da pandemia e que a limitação do número de pessoas aqui, estão tão doentes emocionalmente que não conseguem congregar como igreja? E falta então essa ideia do batalhar junto com a família da fé, porque enquanto a fé é a arma que nos coloca na batalha, a família da fé é o exército que se torna o nosso aliado. Porque no momento que eu estou fraco, eu posso talvez me encontrar com o João Vitor, com a Maiara, ou com o Edson, e naquela troca de comunhão, um troca com o outro, e nós vamos nos fortalecendo. Paulo diz isso, o escritor de Hebreus diz isto: encorajai-vos uns aos outros. O grande chamado da igreja de Atos 1:8, ide, porque e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto aos confins da terra. Como nós desconsiderarmos, nesse segundo momento, a realidade da prática da palavra? Quando eu apenas não acolho a palavra, mas agora eu preciso semear a palavra, ou andar com aqueles que se dizem ser cooperadores, frutos daqueles que foram gerados pela palavra viva e eficaz de Deus.
quando nós olhamos para a história, nós vemos que os grandes homens de Deus viveram esta verdade. Quando Paulo estava abatido na sua alma, quando Paulo enfrentava grandes perigos, ele convoca aqueles que eram homens de fé. Olhe comigo aí, por exemplo, Atos capítulo 17. Atos 17, 15 e 16. Olha o que diz esse texto. Atos 17, versículos 15 e 16. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a seguinte ordem: a Silas e a Timóteo, para que fosse encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Paulo estava diante de um grande pecado da cidade, mas o que mais movia Paulo é que Paulo se sentia sozinho. E Paulo diz assim: é necessário que venha me ajudar, tanto Silas quanto Timóteo. Eu não vou conseguir andar sozinho, eu preciso disso. Então, diante dessa mentalidade, eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 5 observações que o texto base da mensagem de 1 Samuel capítulo 23 traz como reflexão sobre esta verdade: batalhando junto com os da família da fé. Batalhando junto com a família da fé. E eu queria chamar a sua atenção para os 2 primeiros versículos lidos desta noite, de 1 Samuel capítulo 23, versículos 15 a 18. Vamos ler agora novamente o versículo 15 e 16. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Meus amados irmãos, a primeira observação que eu penso que nós podemos registrar aqui é que todos precisam da família da fé. Olha, o texto diz que Davi tinha mais 600 homens com ele, mas existia alguém que era amigo de Davi, existia alguém que era de confiança, era seu confidente, era seu parceiro. Este era Jonatas, filho de Saul. E diz o texto que quando Jonatas chega diante de Davi, ele fortalece o coração de Davi em fé. Meus irmãos, eu penso que diante das batalhas que nós enfrentamos, Deus requer de nós essa coerência de saber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse chamado de viver pela fé. Assim como Paulo diz em Atos 17, assim como Paulo diz em Efésios, aos Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz que em Cristo Jesus nós fomos feitos família de Deus. E como família, nós sabemos que uma das características da família não é apenas vivenciar problemas, mas a família tem um vínculo de sangue. O que marca a característica de uma família é o seu DNA, é o seu sangue. E quando nós olhamos para essa verdade, vemos que não apenas Davi e Paulo tinham compreensão de que eles não poderiam vencer a batalha, os conflitos da alma, se eles estivessem apenas sozinhos. Vamos ver o grande exemplo de Jesus? Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Versículo 36 a 39, texto super conhecido. Jesus no Getsemane, diz o texto. Mateus 26, 36 a 39. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, é sim como tu queres. Jesus traz a máxima de que a vida cristã é baseada na obediência ao que Deus requer de nós. E de que a nossa alma ela vai conflitar com a obediência.
As emoções de Jesus estavam afloradas, ele estava sofrendo porque sabia que passaria pela morte, e a pior morte da sua geração, que era a morte da cruz. Mas o que fez diferença é que Jesus estava orando, ele não estava sozinho. O texto chega a dizer que Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Versículo 38, acompanha aí de Mateus 26. Fiquem aqui e vigiem comigo. Por que Jesus precisava que os seus discípulos estivessem ali? Porque eles precisavam aprender que eles viveriam um momento que eles precisavam estar naquela mesma postura, orando uns pelos outros e orando uns com os outros. Precisamos entender isso. Essa semana eu recebi uma ligação de uma irmã, e ela dizia para mim: pastor, eu fui levantada de madrugada para orar pela sua vida. Mas mais do que eu falar que eu estava orando por você, eu quero orar com você. E ela começou naquele áudio a orar pela minha vida. Meus irmãos, que coisa gostosa. Saber que diante dos conflitos da alma, por maior que seja o gigante que o diabo tem apresentado para mim e para você, como todo negativismo que uma vida aqui na terra pode trazer, nós temos a realidade de que nós temos uma família, nós temos com aquele que nós podemos contar. E a primeira observação desse texto é: todos precisam da família da fé. Jesus precisou dos discípulos, os discípulos precisavam dele. É lógico que Jesus era rei, era o Deus unigênito, era o primogênito, mas ele, como mestre, queria ensinar essa relação de dependência um do outro, de que ele era o primeiro discípulo de Deus na terra foi Jesus. E ele queria então, como bom discípulo de Deus, ensinar aqueles que aqui ficariam para terminar a missão, de que eles precisavam estar juntos, de que vida da igreja é essa que nós cantamos no louvor. Ó, quão bom e quão suave é. Aliás, nós cantamos 122, né, que diz: alegrei-me quando disseram, fui à casa do Senhor, ou vamos à casa do Senhor. Mas um outro salmo que fala da comunhão é o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Porque ali, diz o texto, o Senhor ordena a tua bênção e a tua vida. A vida de Deus na comunhão da igreja. Todos precisam da família da fé. Esse tipo de encontro, esse tipo de reunião, o momento que você encontra, que você visita a casa do irmão, que o irmão te visita, e que ali vocês conversam sobre a maior variedade de assuntos, mas sempre há uma pitada da palavra. Sempre há algo que Deus traz de novo, para que possamos fortalecer um ao outro. Esse é o chamado da igreja. A primeira observação que eu faço é a batalha junto com a família da fé. Eu queria que você pudesse pensar nessa seriedade. Olha, o escritor de Hebreus, a gente encerra esse primeiro ponto. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Paulo, ou melhor dizendo, o escritor de Hebreus, que há muito questionamento quem foi de fato o escritor do livro de Hebreus, mas ele vai trazer uma relação interessante sobre esse primeiro ponto, quando eu chamo a atenção a batalha junto com os da família da fé, entendendo que a fé é a arma, mas que a igreja é o exército aliado, para que essa arma seja compacta, e ela não se prenda em nós ou em mim, mas no todo de Deus. E aí nós olhamos aqui uma realidade que é vivida na igreja. Tenha cuidado, diz o texto, para que nenhum de vocês tenha um coração descrente e se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias. Como que eu vou animar alguém se eu não tenho mais relacionamento com ele? Se aonde ele está, eu não estou. Se aonde eu estou,
aquele meu irmão não está. Se nós mantemos o afastamento. E fica claro aqui que 3 coisas prejudicam a unidade da igreja. Primeiro, a incredulidade. Cuidado, diz o texto, para que seu coração não se torne mau ou descrente. Segunda frase, aliás, a primeira frase: tenha cuidado, irmãos, para que um de vocês tenha um coração mau e descrente. Irmãos, o mal não visita apenas a casa do nosso amigo. Nós sabemos que o mundo jaz o maligno. Um texto super conhecido da igreja, Mateus 6,33. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Todo mundo gosta de citar esse texto. E ele vai terminar dizendo: porque Deus acrescenta todas as coisas. Bênção demais. Só que o versículo 34 vai dizer: basta a cada dia o seu mal. O mal está aí. A todo momento nós vemos isso. E o mal tenta nos confrontar ao ponto de nos vencer. Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, diz: não se deixem vencer pelo mal, mas responda ao mal com o bem. Não, diz o texto, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Eu te pergunto, você tem vivido isso? Quando alguém te faz mal, você responde à mesma altura? Ou você, debaixo da humildade de Deus, diz: eu vou dar o maior exemplo, eu vou ser quem Jesus deseja que eu seja, e eu não vou abrir mão da congregação, não vou deixar esse mal, eu repreendo isso agora em nome de Jesus, e eu vou ser luz para esse coração. E eu repudio isso que nós vemos há cerca de 15 dias atrás, a batalha contra a incredulidade. E a incredulidade chegando no coração da igreja, e aí a gente vê a resposta como isso é sério. Porque o próximo versículo, ele diz: pelo contrário, alimentem uns aos outros, nesse dia que se chama hoje, para que não haja endurecimento pelo engano do pecado. Pecado que tenta nos enganar, chega com a incredulidade, e ele vai endurecendo o nosso coração. O mal tenta fazer com que o nosso coração seja moldado, porque o desejo do diabo é que eu e você sejamos derrotados. Por isso que o versículo de número 14, que é o último versículo lido aqui de Hebreus capítulo 3, diz: porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme a confiança que temos desde o princípio. Ou seja, eu sou participante de Cristo porque falo de Cristo, ou porque falo, mas porque também vivo o que de fato eu tenho pregado. Percebe que Deus quer encurtar a distância entre o discurso e a prática? Isso é muito bacana, porque aí Deus trata com o pessoal, e Deus começa a revelar o nosso coração. Meus amados irmãos, no conflito da nossa alma, nós temos a palavra, que é a arma da fé, mas nós temos a igreja, que é o exército enviado por Deus, para que juntos, e não apenas sozinho, possamos caminhar 100%, abundantemente, sobre aquilo que Deus tem para nós. Primeira verdade, é a verdade que todos precisam da família da fé. Segunda verdade, eu aprendo nesse texto que a família da fé, ela é ativa, ela é operacional, ela é atuante. Se nós pudéssemos fazer uma metáfora à luz da Bíblia, somos a igreja de Atos 29, porque o ato dos apóstolos não parou, porque nós cremos na promessa que está sobre os profetas e os apóstolos. Então nós somos a igreja que caminhamos hoje, que operacionalizamos o reino por meio daquilo que o Espírito de Deus traz para nós. E aí nós aprendemos aqui que a experiência vivida entre Davi e Jonatas não apenas fala que todos precisam da família da fé, mas nos ensina que a família da fé, ela é operante. Davi estava ali com medo, fugiu da cidade de Keila, fugiu de Oreza e foi para o deserto de Zif, porque ele não queria ter um encontro com Saul, porque sabia que Saul queria matá-lo. Filho de Saul vai até Jonatas, olha o versículo de número 16, de 1 Samuel 23, que é o texto base desta noite. Então Jonatas se levantou e foi falar com Davi. Davi já tinha ouvido todos que viviam com ele.
Mas o texto vai dizer que quando Jonatas, filho do rei Saul, amigo de Davi, amigo íntimo de Davi, homem que fez aliança de amizade e andava em amor com Davi, ele vai falar com Davi. Diz que quando ele fala com Davi, ele fortalece Davi em Deus. Jonatas sabia que o seu amigo estava enfrentando os maiores gigantes da sua alma. E é nesse momento que o seu amigo revela o quanto que nós, como igreja ou como família de Deus, precisamos ser mais atuantes entre nós. Como que a relação nossa com o nosso irmão faz diferença. Porque Jonatas mostra que quando ele soube que Davi estava em apuros, ele foi para dividir com Davi a fé que ele tinha no seu coração. Jonatas foi lembrar o que Davi tinha ouvido da parte de Deus pela boca do profeta Samuel. Davi havia sido ungido rei de Israel. Ele era escolhido por Deus, mas era aquele homem que estava sem força. E o texto diz que as forças de Davi se voltam quando o seu amigo Jonatas vai até o lugar onde ele estava fazendo do deserto a sua casa, para poder reanimar a fé de Davi. Jonatas agiu no sentido de ajudar Davi. Jonatas saiu da sua zona de conforto, saiu do palácio. E ele não foi ao shopping, ele não foi gastar dinheiro, ele foi investir tempo na vida de um amigo que estava sofrendo com medo e de alguém que tinha comunhão com ele e com seu amigo. Porque Jonatas era filho de Saul, que queria matar Davi, mas Jonatas era amigo de Davi. E ele vai então e paga o preço, saindo da sua zona de conforto e vai investir tempo, vai revelar a disposição do seu coração para cooperar com o seu irmão. Meus irmãos, quantas vezes nós sabemos que nós somos encorajados por essa verdade. Irmãos que estão ali orando por nós, caminhando conosco, nos fortalecem, nos animam e nos dão uma nova perspectiva para um tempo que ao nosso primeiro momento está parado. Parece que nada vai mudar. E aí, diante dessa batalha, desse conflito da alma, o que muda agora na história de Davi é que Jonatas, que estava tranquilo lá no palácio, chega onde estava Davi. Engraçado que Deus, ele separa esse tempo para que, livrando-nos dos inimigos, nos permite viver uma boa relação com os verdadeiros amigos. Provérbios diz que aquele que tem muito amigo no tempo da angústia, ganha um irmão. E quantas vezes é dentro da igreja que nós iremos fortalecer os nossos vínculos, vínculos que outrora foram quebrados por conta do pecado. Mateus capítulo 18, versículo 18 diz que se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Nós precisamos fazer essa ponte e buscar restauração, entendendo que a família da fé, a igreja de Cristo, é uma igreja ativa, atuante, operacional. Nós estamos livres daquela desgraça de Provérbios, quando Provérbios diz, vai teca formiga, ó preguiçoso. Nós precisamos vencer a barreira da comodidade e olharmos pela fé e cuidarmos daquele que Deus tem nos dado como irmãos em Cristo. Terceira observação, todos precisam da família da fé. A família da fé é ativa, é operacional, mas a família da fé aponta uns aos outros para o relacionamento com Deus. Olha o que o texto diz nesse versículo de número 16. Jonatas fortaleceu Davi em Deus. Já parou para pensar por que Jonatas conseguiu fortalecer Davi em Deus? Porque o verdadeiro amigo não fala o que nós queremos, mas fala do que precisamos. Quantas vezes nossos ouvidos estão treinados apenas para ouvir o que queremos? O ego de Davi não precisava ser enchido, ele precisava ser esvaziado. Davi precisava voltar à memória dele, quem de fato lhe trazia esperança, quem era seu combustível, quem era o seu Deus. Olha só, meus amados irmãos, observem bem o texto base. Então Jonatas, filho de Davi, se levantou e foi falar com Davi em Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Porque Jonatas disse, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você.
Davi estava fugindo, porque Davi acreditava, Saul vai me encontrar e vai me matar. Agora o filho de Saul diz, ei, assim como você um dia disse para o meu pai, quem é esse filisteu que afronta o nome do nosso Deus? O problema não é o desafio com o rei Saul, o problema não está nem com os soldados de Israel, o problema é que ele está enfrentando o general do general, o rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, o Deus conosco, que é rico em misericórdia e pai de todo o poder. Se é contra ele, então eu vou no lugar do exército e derrubo esse Golias pelo nome do Deus de Israel. Davi ouviu da boca do seu amigo, o meu pai não vai te encontrar. Deus vai tirar do alcance da vista do meu pai, aquele que te persegue e tenta te eliminar as forças que você tem. Meus amados irmãos, nós não precisamos ser lembrados que Deus é forte, que é Deus cheio de qualidade e que é Deus poderoso. Não adiantava aqui elogiar Davi, ele não teria força em si mesmo. Não adiantava lembrar Davi que ele tinha vitória sobre Golias. Passado é passado. Mas Davi precisava ser lembrado que ele era o rei ungido de Israel. O profeta de Deus Samuel vai na casa dele e ele não está na casa dele. E aí o profeta vai ungir o irmão de Davi. E Deus fala, Deus não vê como o homem vê, Deus vê a aparência, mas Deus vê o coração. Manda o pai dele chamar o outro filho que não está aqui. Quando Davi chega, todo mundo da casa estava ali. E Davi sabe que a visita do profeta só tinha um objetivo. E ele vive o objetivo de Deus na vida dele. Davi é ungido rei de Israel. Ele precisava ouvir que ele tinha sido escolhido. Deus caminhava com ele. Olha o que conselho que Paulo nos dá quando ele trata o coração de Timóteo. Acompanhe comigo aí. 2 Timóteo capítulo 1. O versículo 12. Deixa eu ver se eu separei aqui. Separei não, vamos lá. 2 Timóteo 1,12. Diz o texto. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Meus irmãos, por mais que nós sejamos prudentes, obrigado, Doc, deixa que aqui não é o azeite que está correndo, é o suor mesmo. Mas aí eu vejo, irmãos, Deus lembrando a igreja, porque Timóteo já pastoreava uma igreja, e Paulo diz a ele, nós precisamos ter um coração convicto de que o Deus que nos guarda não deixará que homem nenhum nos faça algum mal. Então, todos precisam da família da fé, a família da fé é ativa, a família da fé, ela é operacional, mas nós precisamos entender que a família da fé nos aponta para Deus. Deus está conosco. Deus caminha conosco, não é por nossa causa, não é porque nós somos melhores, mas é por causa da glória dEle, é por causa do reino dEle, é por causa do amor a Ele, e Ele se revela a nós como suas criaturas. E agora em Cristo nos tornamos filhos benditos de Deus. Quarta verdade, na batalha junto com a família da fé, a família da fé precisa ser conhecida, meus amados irmãos, como aquela que maneja bem a palavra da verdade. Olha o versículo de número 17, que nós lemos, do texto base desta noite. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. Jonatas disse, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei segundo, depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Meus irmãos, Jonatas sabia. Só que Jonatas sabia, mas quem de fato havia vivido foi Davi. Foi Davi que foi ungido. E agora o amigo de Davi percebe que ele tinha esquecido.
de que ele tinha sido escolhido e ungido para ser rei de Israel. Como que alguém ungido por Deus seria morto por alguém que havia sido rejeitado por esse grandioso Deus? Saul tinha sido rejeitado, não Davi. Se nós não conhecermos, irmãos, o que Deus tem de promessa para o nosso coração, qualquer mentira que o diabo colocar diante do medo, diante da incredulidade, a falta de fé mesmo. Quantas vezes eu tenho me visto pedido a Deus: Senhor, me ajude a viver esta graça, vivida, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. Olha aqui, 2 Timóteo 1,15, nós lemos o versículo 12, olha 2 Timóteo 1,15, é 1,15, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Diga comigo assim: eu preciso conhecer toda palavra da verdade. Deus tem uma expectativa, Deus tem um chamado, dentre tantos outros, para que eu e você, como igreja, manejemos a palavra. Então, desenvolva essa cultura cristã tão abençoada, de que no meio da comunhão haja pregação da palavra. Quantas vezes nós estamos junto com alguns irmãos e a gente conversa sobre tantos assuntos, mas sempre canalizando naquilo que a palavra diz. O que a palavra diz sobre isso? O que é a responsabilidade de Deus sobre isso? O que nós podemos caminhar em relação a isso? Veja que Jonatas, ele fez um acréscimo. Jonatas disse aqui no texto, olha o que Jonatas diz, no versículo 17, parte B: você será rei de Israel. Beleza, isso mesmo. Deus havia ungido Davi. Só que Jonatas vai fazer uma intuição, ele coloca aquilo que está no coração dele, ele faz um acréscimo. E Jonatas diz: e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Pergunto, aonde está na Bíblia que Deus falou que Jonatas seria o segundo depois de Davi? Em lugar nenhum. Aí você pode falar: pastor, mas isso aqui é de boa, isso é tranquilo. É? Quantas vezes nós vemos pessoas citando pensamentos populares, dizendo que são versículos bíblicos? Já pensou em algum aí? Mente vazia, oficina do diabo. Isso são pensamentos, né? Pode ser até um modelo de metáfora, de interpretação em qualquer texto, mas isso não é texto bíblico. Mente sã, corpo sã, não é texto bíblico. O que é texto bíblico é Provérbios 23:7. Assim como a sua mente pensa, assim será. Assim você será. Deixa eu ver se eu anotei algum outro aqui. Mente sã, corpo sã. Mente vazia, oficina do diabo. Fazer o bem sem olhar a quem? Está lá na Bíblia, pastor. Fazer o bem sem olhar a quem? Então, me mostra qual Bíblia que é. Não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é o seguinte: quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Não retribua o mal com o mal, mas o bem com o bem. Isso está na Bíblia. E agora, quando Jonas se depara com Deus, nós vemos essa questão. Se nós não levarmos a sério, como que nós ajudaremos a igreja, ajudaremos os nossos irmãos a vencerem os seus conflitos, quando ao invés de pregar a palavra, eu prego uma impressão pessoal que eu tenho da palavra? Parece que eu esqueci da realidade de Atos 17:11. Quando Paulo diz que os crentes de Bereia eram mais prudentes do que os crentes de Tessalônica, porque tudo que Paulo pregava, eles iam nas Escrituras, conferindo letra por letra, se era assim de fato o que eles tinham feito. Meus irmãos, nós precisamos ter esse momento de fé, de que na batalha da vida,
nós batalhamos para guardar a palavra, mas nós batalhamos junto com aqueles que são da palavra. Porque a igreja é atuante, ela é ativa, porque todos nós precisamos da igreja, porque só somos igreja, porque somos unidos pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito, e Deus tem nos chamado a isso. Levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, se submetei uns aos outros. Não há como dizer que eu amo a Deus, se eu de fato não amar aqueles que são de Deus. E a quinta e última verdade, além de todos precisarem da família da fé, além da igreja ser uma família da fé ativa, além de nós entendermos que como igreja nós sempre se voltamos para Deus, além de entendermos que a família da fé maneja bem a palavra da verdade, maneja bem a fé. A última observação, a família da fé sempre tem que nos levar aos pés de Deus, à comunhão com esse Deus sublime e poderoso. Olha o versículo 18, que é o último versículo do texto base. 1 Samuel 23, 18. E ambos fizeram uma aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A força de Jonatas e Davi não estava apenas na amizade de um para com o outro, mas a base da amizade deles era a aliança do mesmo Deus que eles serviam. Não havia diferença na fé que era movida pelo coração de Jonatas e pela fé que era movida pelo coração de Davi. Então, mesmo sabendo que a igreja ela precisa ajudar uns aos outros, que a igreja precisa ser atuante e operante, que a igreja precisa se manifestar através da palavra, para nós seguirmos adiante, nós jamais deveremos esquecer que só é aos pés da cruz, são só com os joelhos dobrados, é só com a aliança que nós temos em Deus. Às vezes, irmãos, a nossa relação um com o outro é tão forte, que às vezes nós nos esquecemos de exortar uns aos outros. Já viu isso? Você ama tanto um irmão, que você é desafiado a negligenciar o pecado que ele está vivendo. E ao invés de você colocar o dedo na ferida e dizer, não faça isso, porque diante disso você estará em pecado. Nós alimentamos ou fingimos, somos passivos. Ah, meus amados irmãos, como eu tenho pedido a Deus, que Deus nos ajude a termos uma comunhão respaldada por esta verdade. Temos uma aliança com Deus. Mais do que o carinho e o amor que nos une, é saber que só há verdade entre nós, quando de fato a primazia do nosso coração são decisões tomadas pela palavra. Jonas talvez tinha feito aquilo que uma vez aprendi com meu grande amigo, pastor Jorge. Uma vez o pastor Jorge falou comigo, olha pastor Dani, esteja onde você estiver, quando você sair, não saia antes de você fazer uma oração. Ou a pessoa da casa ora, ou você ora com ela. Para que no fechamento daquele encontro, o que fique é de fato a relevância da presença de Deus. E se você reconhece que Deus está presente contigo, exalte o nome dEle aonde você estiver, com aquele ou com aquela irmã. E eu tenho pedido a Deus que como igreja, nós estejamos crescendo nessa graça. Porque batalhando junto com a família da fé, nós sabemos que todos nós enfrentamos desafios. Calúnia, medo, ciúme, inveja, ódio, raiva, crises emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, aceleramento de coração, insônia. O que tem perturbado a nossa vida, a sua casa ou os nossos relacionamentos? Quando nós nos deparamos aqui, vimos que Davi tinha vários motivos, mas auxiliado por um amigo de fé, ele se fortaleceu em Deus. Paulo, quando olhou para a vida da igreja em Éfeso e viu que aquela igreja estava perdendo o amor, antes dele revelar a visão do poder de Deus sobre a armadura de Efésios 6, no versículo 10, Paulo diz assim, antes sede fortalecidos no Senhor. Deus precisa ouvir de nós o quanto que há de ferida, de escassez, às vezes o nosso poço, o nosso coração como um poço,
tem andado seco. Seco da verdade de Deus, seca do amor de Deus, seca da palavra de Deus. Não sei se você observou, você que chegou aqui no início, quando o irmão Sidney estava liderando e ministrando aqui o momento inicial do louvor, ele falou assim: eu não sei como que foi a sua semana, talvez você tenha chegado aqui sem orar. E eu fiquei ouvindo aquilo e disse assim: quantas vezes eu tenho ouvido isso de pessoas? Eu vou tomar um café com alguém e a primeira coisa que essa pessoa me disse foi: pastor, eu não estou conseguindo orar. Parece que isso é verdade apenas para aqueles que estão lá fora. Irmãos, grandes são os gigantes da nossa geração, mas Deus tem chamado a mim e a você para que, como militantes do exército de Deus, funcionemos como a palavra de Deus exige que nós funcionemos. Alguns estão dizendo: como será a igreja pós-pandemia, Covid-19? E eu posso dizer para você, eu não sei como é que vai ser, como é que a gente vai ser depois da pandemia, mas uma coisa eu creio: Deus sempre tem uma palavra para que possamos visualizar oportunidade diante de cada dificuldade que eu, você e toda a igreja enfrenta, em um tempo onde a fé é questionada, um tempo onde a realidade da comunhão e do amor entre os irmãos tem sido balançado pelo medo, pela limitação, pela proibição inclusive do governo, de podermos ir aqui e ali. Nunca fechou um mercado. E eu confesso para você que eu já fiz compra em quase todos os dias da semana, tentando ver se tinha um dia melhor do que o outro. E nunca encontrei mercado vazio. Mas não se fala em fechar mercado, mas se fala em fechar igreja. Aliás, a igreja ficou muito tempo sem poder se reunir, mas mercado não fechou. Podia reunir aqui 4 cultos, 15 pessoas, 10 pessoas, não pode reunir. O mundo tem tentado se levantar com aqueles que são de Deus. E diante de tudo que nós ouvimos, eu espero que você possa desenvolver verdadeiras amizades na igreja, que você possa ser um cooperador de Deus nesta geração, e que acima de tudo você e eu possamos fazer de Jesus o nosso principal alimento, porque é Ele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? E eu queria dizer para você que no meio de tanta batalha, nós temos uma igreja que, levantada pelo sangue do Cordeiro, tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se você é igreja, como eu sou igreja, nós sabemos, a vitória é nossa pelo nome de Jesus.